Olá, alunos! Eu sou a professora Paula Torres e nós vamos iniciar agora o módulo 3 do nosso curso de detecção precoce em linfomas para agentes de saúde. Nesse módulo, o nosso objetivo é entender como surgem os linfomas. De onde vem esse tipo de câncer, não é? Então, antes de falar um pouco sobre linfoma, eu gostaria de falar para vocês como é que funciona normalmente o nosso sistema imunológico. Porque para entender como funciona o linfoma, de onde se origina o linfoma, nós precisamos entender o funcionamento do nosso sistema imunológico, ok? Então, vamos aprender um pouquinho como é o sistema imune. O sistema imune, ele é o nosso sistema de defesa do organismo e ele vai se manifestar toda vez que o nosso organismo é agredido por algum agente estranho. Esse agente pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um parasito, mas esse agente também pode ser, por exemplo, vejam, uma queimadura é uma agressão, o frio intenso é uma agressão, o calor intenso é uma agressão. Se você leva uma pancada, embora não tenha um agente infeccioso como um vírus, uma bactéria, um parasito, mas essa pancada também é uma agressão. Um espinho, uma pancada, um murro, se você leva uma queda, se você leva uma queimadura muito grande, ou mesmo se você se expõe ao sol, tudo isso são agressões ao organismo e entra em ação o sistema imunológico. Nós temos, então, para isso, dois tipos de imunidade. A imunidade inata surge desde que nós estamos dentro da barriga das nossas mães, certo? Ela vai sendo construída à proporção que o nosso corpo é construído. E quando nós nascemos, essa imunidade está pronta para ser utilizada. E vejam que coisa interessante, a pele é parte da imunidade inata. Os pequenos cílios que nós temos no nosso nariz, que filtra poeira, é parte da nossa imunidade inata. O suco gástrico do nosso organismo, que serve para digerir comidas, mas também serve para matar agentes estranhos. A nossa saliva, a nossa lágrima, tudo isso é parte da nossa imunidade inata. Ou seja, esse nome inato significa que você já nasceu com isso. Isso já nasceu com você. E existem as células da imunidade inata, que são chamados de glóbulos brancos ou leucócitos. Viu, gente? É tudo sinônimo. Leucócito, glóbulo branco, células de defesa, são sinônimos. Ou seja, a gente está falando da mesma coisa. No entanto, existe um tipo de célula que também é um glóbulo branco, é um leucócito, só que ele é muito mais sofisticado. O nome dessa célula é linfócito. E por que ele é sofisticado? Porque ele consegue reconhecer um agente estranho, ele consegue fazer uma defesa e ele tem memória, ele se lembra daquilo. Então você não adoece duas vezes da mesma coisa. É o caso das vacinas. O linfócito é utilizado, o treinamento dos linfócitos é utilizado quando nós nos vacinamos. Então, por exemplo, uma criança é vacinada contra sarampo. O linfócito dela aprende com a vacina a combater o sarampo e a criança não tem a doença. Você toma a vacina do vírus da gripe, do vírus atenuado. Durante o ano você vai ter muito menos gripe, porque o seu linfócito aprendeu a te defender contra aquela gripe. Vocês estão entendendo a diferença, então, entre o sistema imune inato e o sistema imune adquirido, feito pelos linfócitos? Bom, e qual é, então, a importância desse linfócito? Nós temos 3 tipos de linfócitos no nosso organismo. Os linfócitos T, os linfócitos B e os linfócitos NK. Cada letra dessa tem um significado. Os linfócitos T recebem esse nome porque eles vêm do timo, que é um órgão que nós temos localizado aqui no tórax, na porção anterior do tórax, e que ele é muito desenvolvido nos bebês. E ele vai diminuindo quando a gente vai ficando adulto. Então, T é o linfócito que vem do timo. B é o linfócito da medula óssea. É o linfócito B. E o linfócito NK
esse nome NK é de uma sigla em inglês que quer dizer Natural Killer, ou matador natural. Ele é o que tem menor quantidade no organismo, mas ele é muito importante porque ele vai ajudar os outros irmãos dele, o linfócito T e o linfócito B, enquanto eles não conseguem elaborar a resposta imune, enquanto eles estão lá trabalhando para identificar o agente estranho, o linfócito NK está lá batalhando, está lá segurando, é como se ele estivesse assim, segurando os portões até abrir a porteira para os outros irmãos dele defenderem o nosso organismo. Então, vocês vão observar que nós temos essas 3 linhas de defesa no nosso organismo e nós podemos ter, então, linfomas de células T, de células B e de células NK, certo? Então, o que foi que vocês aprenderam até o momento? Vocês aprenderam o que é uma imunidade adquirida, o que é uma imunidade inata e o que é um linfócito T, um linfócito B e um linfócito NK. Tudo isso nós ainda não entramos na parte dos linfomas. Nós ainda estamos desvendando os mistérios do sistema imunológico para vocês poderem, então, entender melhor o que é o linfoma. Porque não tem como entender linfoma sem desvendar o sistema imunológico, certo? Então nós vamos agora falar um pouco com vocês de onde surgem os linfomas a partir desses linfócitos, certo, gente? Vocês já aprenderam, quando eu falei sobre câncer, que nós temos uma célula. A célula, então, tem uma estrutura externa, que é uma membrana, tem o corpo da célula e tem o núcleo. Então, vocês aprenderam, a gente fez uma comparação com o celular. É como se fosse a capa do celular, a estrutura externa, o corpo, e o núcleo é como se fosse a memória. Então, todo linfoma acontece quando nós temos um dano nos nossos genes, quando nós temos um dano genético. Então o câncer ele acontece quando nós temos uma lesão nessa informação, que é escrita quimicamente numa molécula que nós temos na nossa célula chamada DNA. Todo mundo já ouviu falar do DNA. Então o DNA sofre então uma lesão, um dano, e ele passa a dar um comando errado para aquela célula que passa a não obedecer ao organismo. Então os linfomas são um tipo de câncer do linfócito que surgem a partir de um dano ao DNA da célula, a essa informação que é contida dentro da célula e que vai servir, então, como controle dos processos que aquela célula vai realizar, que aquela célula vai exercer. Então, nós temos 3 tipos de linfoma possíveis. Os linfomas T, que surgem de desordens do linfócito T, o linfoma B e o linfoma NK. Veja, quando uma pessoa tem um linfoma T, ela só vai ter linfoma T. Quando é linfoma B, é só linfoma B. E quando é linfoma NK, é só linfoma NK, certo, gente? Não é as 3 células que adoecem, não. Ou você tem um tipo, ou você tem outro, ou você tem outro. Então não é assim, B, T e NK, não. Cada um e outra coisa. Por exemplo, quando a gente fala assim, linfomas do tipo B, nós estamos falando de mais de 20 tipos de doença. Quando nós falamos linfomas T, nós falamos de mais de 20 tipos de doença também, certo? Então é muito importante que vocês tenham esse conceito. Esse conceito é muito importante. O linfoma é um câncer de linfócitos, acontece porque vai ser gerado de um dano ao DNA e eles podem ser de 3 tipos, os linfomas T, os linfomas B e os linfomas NK. Então, nesse módulo, no módulo 3, nós aprendemos onde surgem os linfomas. Vocês já sabem onde eles surgem, por que eles surgem, e nós vamos falar agora um pouco dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Na verdade, ninguém sabe o que é que origina os linfomas, mas nós sabemos que existem determinadas condições que predispõem uma pessoa a ter linfoma. Não é que uma pessoa, por exemplo, que tenha uma artrite reumatoide, que é um fator de risco para linfoma, então agora todo mundo que tem artrite vai ficar com medo de ter linfoma? Não, mas é uma pessoa que tem mais risco do que uma pessoa que não tem artrite. Uma pessoa que é positivo para o vírus do HIV também tem mais chance de ter linfoma do que uma pessoa que não é positivo para o vírus HIV. Então todos esses fatores são chamados fatores de risco porque colocam essas pessoas
com mais tendência a desenvolver o linfoma. Então, quais são os fatores de risco? Doenças do tecido conjuntivo, como a artrite reumatoide, o lúpus, a esclerodermia, certo? A espondilite anquilosante. Outro fator de risco que eu já falei é a positividade para o HIV, a soropositividade para o HIV. Outro fator de risco, pessoas que têm aquela bactéria no estômago chamada Helicobacter pylori ou H. pylori, tem mais risco de ter linfoma gástrico, certo? Um outro fator de risco, pessoas que são portadoras do vírus da herpes, o HHV8, que é o vírus humano da herpes, também tem mais tendência. Pessoas cujos familiares tiveram linfoma também tem maior tendência, maior fator de risco de contrair linfoma. Pessoas que têm positividade para um vírus chamado HTLV1 ou 2 também tem maior tendência a desenvolver linfoma. Então, esses são os fatores de risco. Veja, frisando mais uma vez, para ficar muito claro, não é que uma pessoa que tem artrite, ou que tem lúpus, ou que tem o H. pylori, gente, vai desenvolver linfoma. Não é isso. É que ela tem mais risco. Isso é igual a uma pessoa que fuma, ela tem mais tendência a ter câncer de pulmão. Uma pessoa que bebe, ela tem mais tendência a ter cirrose, certo? Uma pessoa que se expõe ao sol, ela tem mais tendência a ter câncer de pele. Significa que a pessoa que se expõe ao sol vai ter? Não, mas ela tem um fator de risco que é a exposição ao sol. Então vocês aprenderam nesse módulo onde os linfomas surgem, quais são os fatores de risco, certo? E no próximo módulo nós vamos abordar os principais sinais e sintomas dessa doença, certo? Fiquem aqui, revisem esse módulo, que é um módulo bem extenso, aprendam sobre onde os linfomas surgem, o que é o sistema imunológico, quais são os fatores de risco, para nós discutirmos no próximo módulo quais são os principais sinais e sintomas dessa doença. Muito obrigada!